Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Mamileiros e mamiletes, entrem, fiquem à vontade no nosso espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos, o podcast que sai do raso articulando conversas onde o debate está interditado. Hoje a gente vai falar sobre educação pública no Brasil, que muitas vezes a gente desacredita como se não tivesse nada de bom, nada de certo. Mas vem com a gente descobrir que tem sucesso sim. Vamos juntos! O pensamento mais comum dos brasileiros é que nada no país dá muito certo e que, para melhorar, todo mundo precisa ter educação. Porém, as reclamações sobre a qualidade dessa educação são muitas. Também é um lugar comum ouvir frases como: escola pública no Brasil são muito ruins, os alunos se formam sem saber nada, os professores não são qualificados, falta de tudo nas escolas. Essas colocações não raramente são seguidas por exemplos de educação na Europa e nos Estados Unidos, esses sim, brilhantes. Só que o que pouca gente sabe, porque se fala pouco sobre isso, é que as soluções para os problemas das escolas brasileiras podem estar dentro do próprio país. Isso porque o Brasil está cheio de casos de sucesso na educação básica pública. E não são iniciativas pequenas de uma ou outra instituição que fogem à regra. São projetos robustos que provocam mudanças em toda a comunidade escolar e se espalham, gerando benefícios para cidades e estados. A iniciativa Todos pela Educação viajou pelo país para contar as histórias de 5 cidades na série Educação que Dá Certo. Está disponível lá no YouTube. O Brasil tem jeito. Esse jeito é a educação pública, de qualidade e para todos. E essa educação se faz com boas políticas públicas, bem implementadas. Se faz no dia a dia, se faz com pessoas. O Brasil tem muito a aprender com o próprio Brasil quando o assunto é educação pública. E a gente está aqui para compartilhar com vocês tudo que a gente viu, ouviu e aprendeu nessa jornada. São 4 episódios que buscam valorizar as redes públicas de ensino e seus milhares de profissionais técnicos e pedagógicos que estão por trás dos exemplos de políticas bem estruturadas. A ideia é também espalhar experiências positivas para que possam inspirar gestores públicos, diretores, professores, alunos e pais a implementar soluções melhores, principalmente num cenário que ainda lida com índices desafiadores alavancados pela pandemia. Apesar da desesperança dos brasileiros, tem muita coisa que dá certo na educação pública no Brasil e que muitos não sabem. Para ilustrar como política pública e educação de qualidade formam um belo par, sendo algo real e possível, capaz de transformar muitas vidas e trajetórias, o Todos pela Educação contou a história de 5 projetos bem-sucedidos em diferentes regiões do país. Nesse episódio, a gente vai conhecer o que está por trás do sucesso de políticas educacionais que foram aperfeiçoadas em Teresina, no Piauí, em Coruripe, em Alagoas, em Londrina, no Paraná, em São Paulo e em Sobral, no Ceará. Essas cidades têm valiosas lições para inspirar gestores e educadores a vencerem os desafios mais comuns nas redes municipais brasileiras. Ao longo desse programa, você vai ouvir depoimentos de pessoas envolvidas nos projetos citados. Então vamos começar com a nossa convidada especial de hoje. Hoje ela vai brilhar sozinha na mesa. Priscila, seja muito bem-vinda ao Mamilos. Quem é você na fila do pão? Gostei dessa pergunta. Obrigada, Cris, Ju, pelo convite. Também sou super fã de vocês. Que bom estar presencialmente podendo gravar esse podcast. Olha, eu sou uma educochata. Eu Muito acordo bom. pensando em educação, vou dormir pensando em educação, como que a gente faz para melhorar a educação dessas crianças jovens, como que a gente ressignifica essa educação. Então, acho que é um pouco por aí, acho que é a grande causa de vida mesmo.
Pois é, então a gente já começa, Priscila, trazendo um pouco da dor que a gente vive, que é por isso que precisa de um chato, não é mesmo? Para poder estar sempre de olho. Demorou muito tempo para que o Brasil tivesse uma política pública de educação que fosse realmente sistêmica e planejada. E o resultado disso é que hoje as discussões sobre o tema já partem do princípio que essa área deixa muito a desejar. É o que a gente estava falando aqui um pouquinho antes de gravar, né? Os problemas a gente fala bastante. Afinal, são muitos jovens fora da escola, problemas com falta de vaga em creche, baixa remuneração de todo o corpo docente. Quais são as variáveis que afetam a educação no Brasil hoje? É falta de dinheiro? É investimento ruim? Como que você enxerga esse cenário? Posso só dar um passinho para trás, antes de responder essa tua pergunta? Porque eu acho que tem alguns mitos derrotistas que fazem com que a gente não enfrente de verdade a questão da melhoria da qualidade da educação no Brasil. O brasileiro médio, em geral, acredita primeiro que educação é um horror no Brasil, que a educação pública ela é muito ruim, que a gente nunca vai conseguir melhorar. Isso não é verdade. O que a gente vem encontrando no Brasil é uma melhoria que vem acontecendo de forma sistemática, ano após ano. Claro que a gente tem uma série de dificuldades ainda. A gente teve, inclusive, agora mais recentemente, pandemia, aliada ao governo Bolsonaro. Esses dois elementos acabaram impactando demais a educação pública brasileira, mas até essa conjunção acontecer, o Brasil vinha avançando. Um outro mito derrotista é que educação demora muitos anos e décadas para a gente melhorar. Isso faz com que as pessoas também deixem de acreditar que a sua ação agora vai realmente fazer uma diferença. E, de novo, quando a gente olha para as experiências de sucesso no Brasil, que antes, olha, o Todos pela Educação tem 16 anos, né? Mas eu estou na área da educação há mais de 20. Quando eu comecei a atuar na área da educação pública, o que a gente tinha eram ilhas de excelência, assim, pequenas, assim, ou uma escola, um pequeno conjunto de escolas. Hoje a gente tem redes enormes, a gente tem redes estaduais que vêm avançando de forma muito consistente e de forma muito intensa no Brasil. E quando a gente olha para essas experiências, o que a gente logo percebe é que essas experiências elas começaram a surgir de uns 15 anos para cá. Elas são recentes, e que bastou 3 gestões bem feitas, com boa formulação, compromisso político, boa implementação e principalmente o engajamento de todos os atores, porque a gente não faz educação simplesmente com políticas de cima para baixo. Não adianta ter um secretário ou uma secretária de educação que chega na secretaria e fica impondo agendas, porque essas agendas não vão entrar na sala de aula. Então, o grande aprendizado é que dá para fazer em menos tempo do que a gente imagina. E o terceiro mito derrotista é que, olha, a educação não vai melhorar nunca. Então, pelo menos o meu filho, ou meu neto, ou meu sobrinho, ou meu vizinho está na escola privada, então ele está salvo. Esse também é um outro mito, porque o que a gente precisa para poder viver num país que vai ter segurança, que vai ter saúde, que vai ter democracia, que é algo que a gente precisa agora de forma ainda mais urgente, combate à corrupção, crescimento econômico, distribuição de renda, melhores empregos, tecnologia e ciência. Quer dizer, todas essas áreas dependem de uma escola pública de qualidade e para todos. Então, para todo mundo viver bem no Brasil, a gente precisa ter uma educação que funcione para todas as crianças e jovens, independentemente de renda, cor, raça, região, etc, etc. Então, quer dizer, esses mitos a gente precisa, que são mitos que vêm segurando o engajamento e a crença da população brasileira realmente de que a força está na educação pública. Esses são mitos derrotistas. E por que eu introduzi tudo isso antes de falar sobre o que impede a gente avançar? Porque a primeira coisa que impede a gente avançar é isso. A gente precisa realmente acreditar, sair daquela retórica que é super comum, bem aceita. Pois é, Priscila, é isso que eu queria entender. De onde nasceu esse mito? Porque, assim, eu sou de Belo Horizonte e quando eu era bem criança, tinha uma escola, que era a Escola Estadual Professor Leon Renault, que todo mundo queria estudar lá. Era a Escola Ouro de Belo Horizonte, era uma escola pública, a escola que estudou o Kubitschek e muitos políticos e personalidades influentes de Belo Horizonte estudaram naquela escola. Hoje é uma escola sem brilho.
não se ouve mais falar dela da forma como havia. Então, tem toda uma conversa de que já foi bom e que hoje não é mais, e que hoje é muito ruim. De onde que saiu essa percepção? Como que ela foi formada? Quais são os elementos da sociedade que construíram essa narrativa? Perfeito. Olha, a escola, assim, entre aspas, de antigamente, que era essa escola cheia de brilho que você menciona, era uma escola para poucos. E justamente como você disse, era uma escola central, que os filhos da classe média e da elite daquela região estudavam. Então, esse mito foi sendo perpetuado justamente por essa elite, que não via que nas periferias e que nos lugares, nos bairros mais pobres, as crianças nem estavam na escola. Não era nem direito delas, ou não era um direito efetivado, estudar, minimamente estudar. O que a Constituição de 88 inaugurou com muita força e depois ela foi sendo aperfeiçoada com emendas constitucionais como a 89, é que o direito é de todos e todo mundo precisa estar na escola. Então, pós-88, o que a gente verificou no Brasil foi um processo de inclusão de todos os alunos. Então, essa escola que formou luminares, pessoas que depois decidiram os rumos do país, essa escola precisou dividir recursos, atenção com as escolas e com um público que antes não estava nem integrado na escola pública. De certa forma, essa elite, ela sente falta desse tempo em que as escolas eram poucas e eram para poucas pessoas e era, claro, né? Se é para pouca gente, é mais fácil, né? É bem mais fácil você servir 10%, 5% da população do que servir 100% da população. Ainda mais quando a gente olha que a população mais pobre é a população que precisa ter a melhor escola pública, não essa escola central que atende a classe média e a elite. Por quê? Porque para as famílias que têm uma série de vulnerabilidades, inclusive sobrepostas e que uma se acumula na outra, a escola pública é o lugar de cultura, é o lugar de sociabilização, é um lugar em que o vocabulário ele é expandido. Então, aquilo que muitas crianças, de novo, né, da elite têm fora da escola, a criança que é mais pobre, ela só tem na escola a oportunidade de adquirir tudo isso. Competências, habilidades, conhecimentos, e esse repertório todo é que vai ajudar essa criança a aprender ao longo da vida, que é o grande objetivo, não é aprender. A gente está na era do conhecimento. Na era do conhecimento, você não aprende só quando está na escola, né? A gente está o tempo inteiro aprendendo. Agora, essa base é o que vai permitir essa criança mais pobre a continuar a aprender o resto da vida, ir para a universidade, ter empregos melhores e romper o ciclo de exclusão e pobreza. Então, esse mito de que a escola pública ela era melhor antes é um mito um pouco conveniente, né? De dizer, olha, viu só, antes era melhor. Não era melhor, não. Coisa nenhuma era melhor. O que a gente precisa é o processo que a gente está vivendo agora, que é colocar todo mundo para dentro da escola e garantir que todos aprendam. E a boa notícia que a gente tem hoje no país é que, pelo menos até antes da pandemia, isso vinha acontecendo de forma muito intensa. Posso dar um dado aqui? Por favor. Para não parecer que é uma percepção simplesmente minha, uma opinião, né? A gente faz o acompanhamento no Todos para a Educação da porcentagem de alunos que têm um aprendizado adequado a cada série. Tá? E isso é possível no Brasil porque a gente tem no país um dos melhores sistemas de avaliação da educação básica. Isso, obviamente, antes desse enfraquecimento institucional que o governo Bolsonaro vem promovendo no INEP, que é o órgão que faz as avaliações. Mas, enfim, ainda o INEP resiste com muito mais dificuldades. Mas, tendo deixado esse parênteses de lado, o Brasil tem um dos melhores sistemas de avaliação, tanto censo escolar quanto de aprendizagem. Então, é possível fazer esse monitoramento. Bom, em 2008, 28% das crianças tinham aprendizado mínimo adequado em língua portuguesa. Em 2018, apenas 10 anos depois, a gente pulou para 60%. Nenhum país fez isso que o Brasil fez. Nenhum país saiu de 28%, passou para 60%. Então, mais do que dobrou.
a aprendizagem em língua portuguesa no Brasil. Isso não é pouca coisa para um país que passou séculos negligenciando a política educacional, mas que topou, nesse período, realmente enfrentar essa questão e garantir a aprendizagem das crianças. Então, só para dizer, é possível. Essa é a média, hein? Porque o que a gente encontra é estados, municípios que têm um resultado muito melhor e outros que, por negligência, por falta de decisão política e de priorização, têm um trabalho muito pior. Então, acho que a grande mensagem é possível, só que tem que ser possível para todos, né? Não pode ser para alguns. Muito bem, acho que a gente vai passar um pouco pelos principais desafios conforme a gente for contando os cases, porque eles falam de formas de ultrapassar essas barreiras, né? Eu queria só, antes da gente fechar esse primeiro bloco de cenário, que você falasse um pouco sobre como a pandemia impactou o ensino em geral, né? A educação em geral, porque estão saindo pesquisas e estão sendo divulgados dados e a gente está vendo nas nossas casas, né? Todos os pais e professores estão vendo isso, que a gente tem uma série de índices muito preocupantes. Abandono escolar é um deles, né? Conta pra gente, qual é o cenário que a pandemia deixa? Uhum. Olha, é um cenário bastante preocupante. Uma parte desses ganhos que eu estava justamente aqui contando se perdeu, infelizmente. Não todo, mas a gente retrocedeu alguns anos nos indicadores, né? Isso depende do estado da região, porque foi a resposta no campo educacional durante a pandemia foi muito heterogênea, essa resposta. Mas o que a gente assim, tem observado, e eu falo observado porque a gente ainda não tem uma avaliação divulgada pelo governo federal final, né? O SAEB ainda está lá represado, eles ainda não divulgaram o SAEB, a gente já deveria saber desses dados. Que é SAEB, desculpa? O SAEB, desculpa, é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que justamente avalia a aprendizagem dos alunos e faz a divulgação a cada 2 anos. Uhum. A gente ainda não tem esse resultado. É importante que a sociedade cobre a divulgação desse resultado, mesmo durante as eleições, né? Porque existe aí uma nuvem negra pairando sobre esses dados de que, olha, talvez eles só sejam divulgados depois das eleições para não impactar a eleição, o que é muito ruim, né? Para a qualidade do debate e até da nossa democracia. Então, a gente não tem um número final. O que a gente tem assim, mais próximo de nacional é o aumento do analfabetismo. Então, assim, crianças analfabetas com 8 anos de idade. A gente estava com 55% das crianças ainda não alfabetizadas, plenamente alfabetizadas com 8 anos no Brasil, e a gente está chegando perto de 75%, que é um aumento estrondoso, e a gente sabe que garantir a alfabetização é pré-condição para essa criança depois aprender. Então vamos lá, vamos para o segundo bloco então. Já que você estava falando de indicador, o principal indicador da qualidade de educação no Brasil é o IDEB, certo? Certo. Com base nesse indicador, Teresina é a capital com a melhor educação pública do país. Eu fiz esse quiz com os meus amigos, ninguém acertou. É muito legal ser Teresina, gente. Eu queria que você explicasse pra gente como é que Teresina chegou nesse lugar. Uhum. Não, isso é muito interessante mesmo, porque as pessoas não imaginam. Se você pergunta, vão falar São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, né? Fortaleza, né? O Ceará é um bom case, Ou né? Fortaleza, exatamente. Ceará já está mais conhecido, né? Exato. O que é bom. E Teresina, além de ser... É uma boa competição, né? Eu gosto desse tipo de competição. Por mim, pode ir, gente. Compitam bastante. É verdade, eu achei que ia dar Fortaleza. Eu falei, olha, o Ceará está há muito tempo investindo em educação e tal, agora vai dar. Se é para ser um nome que eu não conhecia, deve ser, né? Deve ser Fortaleza. Ellen, olha isso, seu estado brilhando, Ellen. Não, e o interessante é que justamente você estava falando de competição, essa é uma boa, né? Porque justamente Teresina, ela foi se inspirar em Sobral. Olha só que legal. E acho que isso é uma das características mais recentes da educação brasileira, que só
ela só é possível porque a gente mede, né? E a gente tem esses resultados. Então, Sobral começou a aparecer, né? Com o primeiro IDEB, todo mundo começou, nossa, mas o que é essa cidade no interior do Ceará que tem um IDEB tão alto? E aí, IDEB atrás de IDEB, aquela subida vertiginosa. Meu Deus, a gente precisa aprender com o Sobral. E foi isso que Teresina fez lá atrás. Foi numa gestão... 3 gestões atrás, Teresina foi olhar para Sobral. Foi lá, aprendeu e aplicou em Teresina, inclusive aplicou melhor em alguns fatores. Gente, parece aquele colega seu que cola na prova e tira nota melhor que a sua. Sobral ainda tem um IDEB melhor do que de Teresina, mas tem políticas que Teresina realiza, implementa, que inclusive são melhores do que Sobral. Então, eles realmente avançaram. Então, esse é um primeiro fator que explica. E aí, obviamente, assim, a gente tem... eles fazem bem gestão escolar, formação de professores, eles têm um incentivo muito grande às Olimpíadas, né? Língua portuguesa, matemática, astronomia. É muito, muito interessante. Eu fui lá conversei com os alunos, com os professores. Eles têm, inclusive, que é um local específico para os competidores, os alunos que vão competir nessas Olimpíadas, poderem treinar. Treinar no sentido de poder estudar, ter uma boa biblioteca. É um centro de inteligência. É um centro. Eu fui lá, quando eu fui, tinham 2 alunos que eles estavam fazendo. Eu falei, quando eu tinha a idade deles, eu não tinha a menor ideia de como fazer isso. Eles estavam fazendo o projeto de um satélite. Dá para imaginar alunos do primeiro ano do último ano do ensino fundamental, do 9º ano. Eles eram do 9º ano fazendo um projeto de satélite. Eu falei, meu Deus, não sei nem como começar um negócio desse. Então, Teresina tem essa ideia de estimular os bons alunos, esses medalhistas, e ter muito foco também para não deixar nenhum aluno ficar para trás. Então, a formação de professores de Teresina, ela é muito desenhada olhando para aquilo que os alunos estão errando mais. Então, olha, se o aluno está errando muito tal coisa, então, por exemplo, numa equação do 2º grau, os alunos não estão conseguindo resolver. Por quê? É porque eles não conseguem calcular potência, é porque eles não entenderam o conceito de equação. O que é? É por isso. Então, a gente vai melhorar a nossa atuação em sala de aula para resolver essa questão. Então, Teresina faz muito bem a conexão entre avaliação de aprendizagem, gestão escolar, formação de professores, participação da família. Então, eles fazem isso muito, muito bem. E essas pessoas, eles têm, como você falou, demandas, eles têm sonhos, eles têm expectativas. E quando a gente chega lá com os resultados, a gente não chega só com os resultados em si, porque nós conversamos com eles sobre os resultados. Olha, a turma tirou nota X, a turma ficou com a média 7, ficou com a média 8, mas a gente vai para além disso, né? A gente fala, José, por que você estava bem e de repente não tirou uma boa nota? O que aconteceu? A gente faz essa conversa com o aluno, com a família, e essa conversa ela vai para além da nota. Claro, ela vai para além da nota, tem que ir para além da nota, porque senão a nota perde o sentido. Porque não é só se ele sabe se 2 mais 2 são 4, né? É o que ele vai fazer da vida com isso. Quero pegar um gancho nisso aí, porque a gente ouve falar muito nas últimas décadas nesse debate educacional sobre a gestão e a liderança escolar, né? Esse nome está muito mais presente, tem diversos estudos que têm evidenciado o impacto na aprendizagem dos estudantes e o seu papel central na construção de bons resultados para a escola. Na série Sobral, aparece como exemplo a gestão escolar, mostrando como a cidade é referência quando o assunto é seleção criteriosa, com formação e autonomia para os diretores escolares. Quais políticas públicas foram implementadas por lá, que inclusive já geraram filhos por aí, né? Que tem esse apoio para fortalecer o sistema de equilíbrio dentro da escola e potencializar outros atores para além do próprio diretor, para a escola crescer como um todo? Essa questão é muito interessante. Primeiro que toda a história de Sobral começou aí. Começou com um anúncio, isso também tem
tem um pouco mais de tempo, né? Sobral, acho que é uma cidade que tem um histórico, né, de continuidade, de priorização da educação. Então, o Sobral é algo mais do que 15 anos. Sobral começou assim, o então prefeito falou o seguinte: eu vou acabar com a indicação política de diretor. Aqui, para ser diretor de escola ou diretora de escola, precisa passar por uma formação específica e por uma seleção específica. Porque não é qualquer um que pode ser diretor de escola. Quer dizer, você colocaria qualquer uma indicação política para gerir um hospital? Você colocaria qualquer um para poder gerir uma delegacia de polícia? Por que escola pode ser uma indicação política? Olha, aquele cara que me ajudou na campanha, aquele cara que distribuiu o santinho, eu vou dar como recompensa para ele gerir uma escola. E isso ainda em mais de 70% dos municípios brasileiros ainda é assim, gente. Olha que absurdo, é uma das coisas que a gente mais precisa mudar. Eu estudei em escola pública e as diretoras das escolas que eu estudei, é impensável que elas tenham sido indicação política. Nossa, elas mantinham aquilo ali na unha, no olhar de fuzilamento da gente. Sim, sim. É fundamental. A escola é o reflexo da diretora. Exato, exato, mas ainda infelizmente, a realidade de maior parte. Por quê? Para romper com isso significa que o gestor eleito, o prefeito, a prefeita ou o governador, enfim, ele tem que quebrar uma prática que beneficia um grupo. Então, assim, quer dizer, a gente sabe que é muito difícil fazer isso, mas dá muito certo, vale muito a pena. E a história de Sobral começou assim. Falou, olha, então aqui acabou e foi aquele rebu, né? Todo mundo protestando, imagina, onde já se viu tal, e agora todo mundo entende que realmente valeu a pena. Então, começou com isso. Depois, eles começaram para a gente poder selecionar bem, a gente precisa formar, porque muitas vezes aquele que é o professor de sala de aula, que é um ótimo professor, uma ótima professora, não necessariamente vai saber gerir uma escola, né? Porque também tem um modelo que é bastante comum no Brasil, que é o da eleição. Na minha escola era assim. Era eleição. Mas a eleição, se não tem um processo de formação anterior, muitas vezes é isso que acontece. É aquele professor, aquela professora super popular, legal, bacana, tal. Ou até que a comunidade que vota fala, não, mas eu acho que ele vai ser um bom gestor. E, na verdade, não vai ser, porque dar uma boa aula é bem diferente de gerir uma escola. Bem diferente. Pegando aqui, de novo, a analogia da área da saúde, gerir um hospital é bem diferente do que realizar uma cirurgia. Então, Sobral começou a fazer uma formação específica, que virou um centro de formação. Eu fui lá ver, assim... Gente, é uma estrutura, parece uma universidade, só que é para gestão, é para formação de professores e formação de diretores. Eles formam para outros estados ou só para lá? Então, agora até eles têm um outro centro de formação, eu posso contar sobre isso, Sobral tem um negócio que, assim, é o turismo educacional. Tanta gente indo lá para poder aprender com Sobral, que eles têm um cronograma de encontros que o prefeito, o secretário de educação vai lá, abre, fala, e já tem uma formação para quem quer aprender a fazer isso aí. O jeito de Sobral da educação. E aí, voltando para a formação dos diretores e diretoras, o que eu vi lá, foi muito, assim, bem impactante, é que, primeiro que para você entrar nessa formação, entrar e concluir e virar diretor é mais difícil do que entrar na medicina da USP e se formar. São 6 etapas de formação e de seleção para ser diretor em Sobral. E o ponto de partida da gestão é o diretor escolar. Ele tem que cuidar, ter um olhar, um zelo para as questões administrativas, pelo bom acompanhamento das necessidades da escola, pela infraestrutura, pela garantia das condições favoráveis para o aprendizado, mas ele tem que ter principalmente um foco do que é a essência, a importância principal da escola, que é garantir o aprendizado. Ao ser nomeado diretor, ele tem condições de montar a sua equipe, pelo menos a sua equipe pedagógica. O coordenador, que também está dentro do banco e foi selecionado, ele é convidado pelo diretor que assumiu a escola, que vai ter essa autonomia de montar a sua equipe pedagógica para liderar do ponto de vista pedagógico. A tomada de decisão do diretor diz muito na escola.
né? E uma vez que é lhe concedida a autonomia, é preciso que ele entenda que a responsabilidade também vem junto. Então, eles levam super a sério e esse é o grande pulo do gato de Sobral, é saber fazer gestão de escola. O diretor já chega na escola formado em Com Sobral, moral, hein? já acabou, né? Moral, Chegou hein? ali... Moral, exato, isso mesmo. Vamos para outro exemplo? Em 2013, Coruripe tinha um IDEB muito próximo da média brasileira. Nos anos seguintes, a diferença aumentou cada vez mais e Coruripe atualmente ocupa o primeiro lugar entre os municípios com a população superior a 50 mil habitantes. Você visitou Coruripe, né? E todos os outros lugares que estão na série, por isso que a gente queria muito ter você aqui na mesa. E um dos pontos principais que vocês falam dessa cidade alagoana, para eles conseguirem atingir esse patamar qualificado de ensino, foi justamente buscar dar a mesma importância para a área rural e urbana. Essa ainda é uma realidade brasileira, né? Muitas vezes os estudantes moram em regiões muito distantes das escolas, não têm transporte eficiente, têm menos acompanhamento da família, menos oportunidade de acesso à cultura, leitura, enfim. Todos os dramas que a gente já sabe do Brasil profundo, né? Como que é possível, apesar de um cenário socioeconômico de vulnerabilidade, a gente sabe que os recursos são limitados, né? A gente conseguir fazer os alunos aprenderem tanto na área rural quanto na urbana. Uhum. É isso mesmo. Coruripe, é uma delícia ir lá para Coruripe. É uma cidade que a gente não imagina que lá, naquela cidade, tem a melhor escola pública do Brasil. A melhor escola do Brasil pública fica lá. Então é muito bonito ver uma cidade que tem uma renda per capita muito abaixo da média nacional. É uma cidade que tem uma pequena faixa litorânea, então muitos pescadores, e uma grande faixa para o interior, plantação de cana especialmente. Então, comunidades rurais de cortadores de cana, de pessoas ligadas à agricultura. Então, é uma cidade que tem uma população muito pobre e que, mesmo assim, quando eu falo mesmo assim, é com alegria que eu falo isso, tá? Não é justificando. Mesmo assim, Coruripe tem esse resultado que é excelente. Por quê? Eles entenderam algo que a gente deveria entender, acho que a grande mensagem de Coruripe para o Brasil é que a escola que atende a população mais pobre tem que ser uma escola melhor do que a escola que atende a elite e a classe média. Essa ideia de dar mais para quem tem menos na educação é uma ideia poderosa. Ela parece simples, mas ela é muito poderosa. Porque quando a gente dá uma escola que compensa o fato da criança ter menos oportunidades culturais, artísticas, esportivas, literárias, de atividades de debate, de aquisição de habilidades, outras competências. Quando essa criança ela tem uma restrição maior por conta da restrição de renda que ela tem, então ela tem menos oportunidades para poder consolidar essas competências todas, exercitar essas habilidades todas, a escola tem que ser de maior excelência. Coruripe faz exatamente isso. Então, essa que é a melhor escola do país, tem essa, mas Coruripe só tem esse resultado porque todas são muito boas. Mas eu fui visitar várias, mas essa especificamente que tem o melhor resultado, ela é muito incrível porque ela atende 18 vilas rurais. São alunos, filhos dos cortadores de cana, pessoas muito pobres, e lá eles têm uma escola, uma educação que eu desafio qualquer escola de elite daqui de São Paulo a ter uma escola tão boa. E é para aquela criança, isso que é bonito. Acho que o segredo de Coruripe é que a gente precisa dar mais para quem tem menos. Então, essas escolas rurais, elas têm um empenho, uma energia, investimento da Secretaria Municipal de Educação que são gigantes, porque eles entendem que nenhuma criança pode ficar para trás, independentemente se está numa área rural, urbana, se é a escola que é no centro da cidade, do lado do coreto, ou se é a escola que atende os filhos dos cortadores de cana. E essa escola, esses alunos estão indo para os institutos federais, para universidades federais, estão indo para o ITA,
estão indo para as faculdades ali, inclusive de fora de Alagoas, porque Coruripe a gente não falou aqui, é em Alagoas. Meu nome é Damiana Dias da Silva, sou a mãe de Gabriele Dias da Silva, a minha filha Gabriele, meu filho Gabriel estudaram na Escola José Wilson. Dou a ela, que eu não tive, senti muito. Teve uma reunião lá, que ela tirou uma nota muito boa, Gabriele, que elas pegaram foto dela e colocaram lá na parede e me chamou para me ver. A nota muito boa que ela tirou. Isso, assim, fiquei muito emocionada. Meus filhos não perdiam aula, só perdia quando estava doente. E assim, eles faziam questão para ir, eu que não deixava. Mas com aquela foto que ela mostrou dela, com a nota dela, ali ficou marcante. Porque o lema dessa escola é uma escola para todos e para cada um, né? Eu acho isso importante, esse lema, porque todos se sentem acolhidos, mas na sua individualidade. Agora vamos ouvir o depoimento de Ana Cristina, que é uma ex-aluna da Escola José Wilson, considerada a melhor escola pública do Brasil, em Coruripe. Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Cristina e eu irei falar um pouco sobre a minha trajetória, minha experiência na Escola José Wilson. Bom, desde muito nova, desde os meus 4 anos, na verdade, eu comecei a estudar na Escola José Wilson e finalizei o meu ensino fundamental com 15 anos de idade. Com isso, toda a minha trajetória na Escola José Wilson é algo muito lindo, sabe? Eu só tenho lembranças muito boas, até porque em toda a minha trajetória lá, eu estudei com profissionais excelentes, profissionais compromissados com aquilo que faz, com aquilo que trabalha, e não é só por trabalhar, mas fazer aquilo com amor, sabe? Isso é bastante importante. Instituto Federal é uma escola que eu sempre queria estudar, era algo que eu tinha em mente, nossa, eu preciso entrar no IFAL, mas eu consegui isso através de quê? Através do ensino na Escola José Wilson, através dos profissionais que tem lá, sabe? Que me ajudaram. Então, o conhecimento que eu adquiri na José Wilson, eu vou levar para o resto da minha vida. São conhecimentos que, tipo assim, ninguém tira de mim, sabe? Então, eu só tenho a agradecer a todos eles, dizer que sim, eles foram um pilar para tudo que está acontecendo, para o meu futuro que vai acontecer. E é isso, eu fico muito feliz quando perguntam, você estuda na onde? Da José Wilson. É muito bom, sabe? É muito bom. Então é muito bonito ver isso acontecendo, essas crianças tendo a chance da vida de poder fazer essa virada. É um pertencimento, né? E isso começa lá de pequenininho. A creche hoje, ela se transformou num espaço educacional, né? Ela já foi taxada daquele local onde os pais deixavam os filhos para ir trabalhar. E lá também a criança aprimora o desenvolvimento social, cultural, educativo. Mas apesar das garantias legais que colocam o atendimento das crianças como dever do Estado, a gente tem um déficit de vaga nesse sistema brasileiro. E um dos principais problemas que a gente vai precisar superar nessa área é essa contingência, conseguir atender a todo mundo. O Plano Nacional de Educação definiu essa meta, que seria até 2024, pelo menos 50% das crianças de 0 a 3 anos estarem matriculadas numa creche. Hoje, 37% das crianças possuem vagas. As cidades de Londrina e de São Paulo não zeraram, mas conseguiram diminuir bastante a fila. Incluir criança mais cedo na escola é uma forma de diminuir a desigualdade, certo? Fala pra gente um pouquinho sobre a importância da creche e como ela vem avançando também nas dificuldades de inclusão e de melhoria do sistema de acolhimento. Olha, esse tema primeira infância é um tema muito importante. De todas as áreas estudadas, é a que mais tem evidência dos seus impactos futuros na vida dessa criança, tanto em termos de aprendizagem futura, quanto em termos de qualidade de vida, empregabilidade, gravidez precoce, envolvimento em situações de violência. Então, a criança, quando bem cuidada do 0 aos 3, é uma criança que vai ter uma avenida pela frente bem pavimentada para poder colocar em prática e poder desenvolver suas habilidades
sociais, emocionais, físicas, cognitivas. Então, tudo isso começa com a primeira infância. Uma das partes da primeira infância, uma das políticas públicas que estão ali dentro da primeira infância, da política de primeira infância, é a educacional, que é a creche. Para além da creche, a gente também tem que olhar para a parte de saúde, desenvolvimento físico, nutrição, parentalidade, etc. Mas a creche é o lugar onde essa criança vai passar grande parte da vida, né? Se ela conseguir ingressar na creche. E lá que ela tem o contato com adultos que não são da sua família pela primeira vez, com crianças que não são da sua família pela primeira vez. Então, é muito importante que a gente tenha não só mais creches, mas creches de qualidade, que é justamente o caso de Londrina e São Paulo. Então, nessas duas cidades, a gente encontra creches de altíssima qualidade, em que esses desenvolvimentos todos vão acontecer. Se a gente não tiver essa política de primeira infância no Brasil inteiro, é como se a gente tivesse um teto baixo para o desenvolvimento humano. A gente sempre fala que para trabalhar na central de vagas, precisa ter empatia e bom senso. Os dois caminham juntos, né? A mãe vem, senta, conversa, vê a situação, a porta fechada, a família... A pessoa conta a história, né? E a gente vai tentando assim, já a família está conversando, já está tentando já direcionar, tipo assim, o que nós vamos fazer? Então, assim, a gente faz de tudo, para a gente conseguir encaixar essa criança. Como que é, assim, você consegue enxergar bem o desenvolvimento deles? Agora, a Helena na creche, o Gabriel, quando ele também entrou na creche, o que mudou assim, no desenvolvimento deles? Muda. Primeira coisa é conseguir ter um pouco de distanciamento. Você percebe quando a criança vai pra creche, que eles ficam mais ali naquele outro cômodo, um pouco. Então, agora eu percebo que também ela tenta se fazer entender. Eu percebi nela que ela se preocupa em ser entendida. Para entender como a entrada das crianças nas creches aumentou na prática, a gente conversou com a Maria Tereza Pascoal, secretária de Educação de Londrina, no Paraná. Ela nos contou como funciona a central de vagas para creches e como isso impactou a fila de espera no município. Olá, uma alegria compartilhar um pouco dessa história com vocês. Meu nome é Maria Tereza, eu trabalho como secretária de Educação aqui em Londrina, no Paraná, e tenho o orgulho de contar que há 5 anos a gente implantou a Central Única de Vagas em Creche aqui no município, em parceria com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com o Conselho Tutelar, para estabelecer critérios de vulnerabilidade para atender as crianças que há muito tempo esperavam por uma vaga na creche. Nós tínhamos, no início, a imprensa dava conta de 5 mil crianças na fila de vaga, né, esperando pelo atendimento, especialmente de 0 a 3 anos, que é o integral, que faz muita diferença para as famílias. E nós organizamos a fila a partir dessa Central Única de Vagas e começamos a priorizar com critérios estabelecidos pela Defensoria, pelo Ministério Público, para que a gente pudesse atender as famílias que realmente precisavam disso. Nós começamos com um atendimento numa região central da cidade, as famílias iam lá, procuravam por essas vagas e eram atendidas de acordo com a necessidade. Isso diminuiu, hoje a gente tem na fila de espera pouco mais de 800 crianças, num curto espaço de tempo, a gente construiu mais creches, a gente ampliou o atendimento nas regiões que mais precisavam e hoje todas as crianças que necessitam de uma vaga na creche, que tem alguma situação de vulnerabilidade, são atendidas imediatamente. Isso ajudou a organizar, deu transparência para todo o processo. A vaga na creche é uma política pública de proteção à primeira infância e a gente conseguiu fazer isso aqui em Londrina. A gente tem um sistema, tem uma fila de espera que é pública, as mães consultam em que lugar o filho está, quando que vai ser chamado, o atendimento é integral, de 0 a 3 anos, as crianças recebem 4 refeições na creche, fazemos também a formação dos nossos professores, com todo esse cuidado, além do acesso, a gente garante a qualidade no atendimento para todas as crianças, e é uma das políticas públicas mais exitosas que nós temos aqui na cidade, isso é reconhecido
por vários órgãos, inclusive, porque consegue atender as famílias, consegue atender as crianças que precisam muito de uma vaga na creche. Esta política pública de Central Única de Vagas, ela é muito simples, ela só organiza a fila. Nós ainda não temos no Brasil a educação infantil, atendimento 0 a 3. É uma meta para 2024 atender 50% da demanda. Nós já estamos perto disso aqui em Londrina, mas a gente sabe que as crianças que estão lá são aquelas que realmente precisam dessa proteção, que precisam desse cuidado, das mulheres trabalhadoras. A gente sabe como a pandemia transformou tudo isso e como o atendimento a essas mulheres que muitas vezes precisam voltar ao mercado de trabalho, elas têm um lugar seguro para deixar as crianças, e as crianças têm todo o desenvolvimento, porque não basta garantir o acesso e sim a qualidade. Nós temos professores que são formados para isso, que prestaram concurso, nós temos professores em instituições parceiras que participam de formação continuada, que recebem instruções para atender essas crianças da melhor forma possível. Nós seguimos a base nacional comum curricular também na educação infantil, temos um trabalho muito estruturado com a formação continuada dos professores para garantir exatamente a qualidade nesse atendimento. Aqui em São Paulo, eu lembro quando eu fui inscrever meu filho, é tudo online, né? Eu fui inscrever meu filho na creche, chega um e-mail falando que em 15 dias vai ser retornada uma vaga, e que caso não tenha na região, né, no raio que eles determinam, a criança vai para uma escola particular com uma vaga de creche pública. Como que é essa parceria público-privada para ampliar isso? É uma política nacional ou é só de São Paulo? Não é uma política nacional. A gente encontra isso em alguns municípios, né? Porque creche é uma responsabilidade dos municípios. Não é do governo estadual nem do governo federal, é dos municípios. Então, isso varia de município a município, mas a gente encontra isso em alguns. O que a gente chama de creches conveniadas. Então, elas têm investimento público e gestão privada. Então, são as conveniadas, elas recebem um recurso do governo e ofertam essas vagas, porque creche tem uma questão, quer dizer, isso está presente em toda a trajetória escolar dos alunos, né, em todas as etapas, mas a questão do terreno, da construção, porque o que a gente precisa é de várias unidades pequenas, porque a criança não vai estudar numa creche de 1.000 alunos. Sim. Né? Então, são vários pequenininhos. Então, isso realmente para gestões municipais é um desafio, conseguir construir, fazer a gestão de várias unidades pequenas. Então, em alguns municípios, os maiores especialmente, eles têm essa estratégia, eles lançam mão dessa estratégia de fazer parceria com creches privadas e que são conveniadas. Qual que é o pulo do gato de São Paulo, que em alguns municípios a gente não tem o mesmo cuidado? Em São Paulo, o currículo é o mesmo, a formação de professores é a mesma, a gente tem uma série de protocolos e de processos que precisam ser respeitados, independentemente se a creche é pública ou conveniada. É isso que faz a diferença. Então, São Paulo consegue, mesmo com creches conveniadas, ter uma qualidade que é mais uniforme, independentemente do modelo. Diferente de alguns outros municípios que também têm esse modelo de creche conveniada ou só pública, e o que a gente encontra é um depósito de criança amarrada na cadeirinha olhando para um teto branco o dia inteiro. Isso não pode acontecer, a gente está matando, né, assim, metaforicamente essa criança, porque ela não tem a condição dessa forma de promover, né, de ter os seus desenvolvimentos todos para poder ter uma trajetória em que os seus potenciais são colocados em prática, né? A gente está ali já matando o potencial dessa criança na raiz. É muito injusto. Muito bem. A gente falou no primeiro bloco de cenário, no segundo bloco a gente deu exemplos, né, de cidades que estão fazendo a diferença. Agora a gente vai para o último bloco falar sobre como a gente consegue colocar esses exemplos como regra, como a gente sai da exceção, né? De vez em quando a gente vê em postagem de rede social histórias de professores, professoras, gestores que fizeram alguma coisa inusitada e aí todo mundo fica, nossa, aquela aula encantadora, fica todo mundo, tá vendo? Se fosse assim eu também gostava de matemática, se fosse assim eu também tinha entendido geografia.
E aí, a gente tem essa coisa do super-herói da educação, né? Emociona, é aquele pico, mas não é isso que vai resolver pra gente, né? Como que você vê isso? As soluções pra gente avançar como um todo dependem de motivação dos professores, que é quem está na ponta, dependem de mais recursos, dependem de estratégias cooperadas, dependem do quê? Qual é o caminho para a gente avançar com consistência e dar o salto que a gente precisa dar, que a gente vê que, sei lá, por exemplo, a Coreia deu em algumas décadas. No pós-guerra, né? Olha, primeiro é derrubar esses mitos derrotistas mesmo, né? Porque, em geral, o gestor público, especialmente aquele eleito, né? O prefeito, o governador, o presidente da república se esconde ou usa a justificativa de que não vai dar, demora muito, não é possível, né? E aí acaba que a própria população não cobra. Eu acho que a gente precisa começar a cobrar muito mais e dizer para essas pessoas o seguinte: olha, você recebeu o voto, você tem um mandato, portanto, um mandato para melhorar a qualidade da educação pública brasileira, ou do seu município, do seu estado. Então, tem que ter cobrança, gente. Todo político atua de acordo com a cobrança. Se a gente não cobra educação, ou se a gente, inclusive, passa pano e acha que tudo bem, homeschooling, militarização da escola e que isso tudo bem, não dá. Ou a gente cobra que as escolas sejam bem geridas, que as redes sejam bem geridas, que o professor seja valorizado, que o professor tenha uma boa carreira, condições de trabalho. A gente precisa ter uma agenda de cobrança em cima da gestão pública, tá? Então, eu só quero aqui dividir um pouco as responsabilidades, né? O brasileiro precisa passar a cobrar mais, e esse é um ano de eleições, é um ano importante até para a gente colocar em prática de forma até mais visível essa nossa demanda. Bom, então esse é um primeiro ponto, é dizer, dá sim, não tem desculpa. E por que não tem desculpa? Aí vem o segundo ponto. Porque aqui no Brasil, inclusive em cidades e estados, porque a gente acabou não falando nem dos estados, a gente tem Ceará, Pernambuco, Espírito Santo, estados inteiros que avançaram muito nos últimos 10 anos, a gente tem os casos de sucesso aqui no Brasil. A gente não precisa ir na Finlândia, a gente não precisa ir no Canadá. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Qualquer governo estadual, municipal tem obrigação de entregar, depois de 4 anos de gestão, os resultados melhores do que aqueles que ele pegou, né? Então, a gente tem que cobrar porque é possível, sim, melhorar a qualidade da educação pública brasileira. Por fim, a gente precisa implementar, e aí essa implementação depende dos outros 2 fatores, uma agenda que combina continuidade com inovação. Continuidade por quê? Porque quando a gente olha justamente para esses casos de sucesso no Brasil e fora do Brasil, não dá para a gente esperar que uma solução mágica vai dar resultado em 1 ano, 2 anos e que pronto, já botei lá pozinho de pirlim-pim-pim, a mágica aconteceu, pronto, não preciso mais fazer nada. Não. Quer dizer, uma vez que a gente acerta a formação de professores, tem que dar continuidade a essa formação de professores. Uma vez que a gente faz a expansão do tempo integral, tem que manter e ampliar o tempo integral. Então, tem uma agenda de continuidade para a gente... Porque, em parte... tem estados e municípios que acabam não tendo um bom resultado porque aquele político, às vezes até para se vingar do opositor político, acaba derrubando tudo de bom que foi feito na gestão anterior. Então, quer dizer, não dá para a gente tolerar um negócio desse. Então, é uma agenda de continuidade. E de inovação... Porque tem muita coisa nova que a gente ainda precisa fazer. Desde ali do micro da sala de aula, que tem que mudar metodologia. A gente precisa pensar a pedagogia como a grande área de ciência, inclusive. Pedagogia é ciência, é estudo. E tem uma série de evidências e estudos mostrando metodologias mais ativas, metodologias mais contemporâneas que dão muito mais resultado do que aquela aula tradicional em que o professor fica ali na frente falando blá, blá, blá e o aluno na carteirinha enfileirado escutando. Então, quer dizer, a gente já sabe que tem coisas, né? Tem formas de dar aula que são muito melhores. E também na política pública, né? Por exemplo, a gente ainda precisa inovar nessa oferta para a primeira infância. Para as crianças de 0 a 3 anos. A gente tem poucas experiências de sucesso ainda no Brasil. A gente precisa ter uma educação profissionalizante que seja contemporânea também, que não é o torneiro mecânico, mas é formar o jovem para a economia digital, para a economia verde, para a economia
do cuidado, para a economia criativa, né? Que é isso que a gente está fazendo aqui agora. Então, essa nova economia, os novos campos profissionais e competências precisam integrar a formação dessa juventude. Então, é a combinação dessas agendas que a gente vai precisar realizar no Brasil, mas para tudo isso precisa ter compromisso político, porque enquanto a gente votar mal, dificilmente vai Eu avançar. acho importante a gente reforçar isso, porque tudo que a gente ouviu aqui de exemplo é resultado de política pública feita por política partidária, eleição, né, eleição direta. Quando um prefeito fala acabou a indicação de diretor para a escola, e isso aconteceu com o resultado, o próximo acaba mantendo, porque o impacto foi muito grande, né? E eu queria entender se você conhece alguma política nesse sentido específica para professor. Porque professor preocupa a gente. Claro. Esse país não é um país que valoriza professor. A gente vê, inclusive, um esvaziamento dos cursos de licenciatura, porque se um jovem hoje vai pensar na carreira, dificilmente ele vai pensar em ser professor, embora ainda tenham muitos apaixonados por essa área, a gente vê ela diminuindo. E a gente ouve o massacre desse professor no dia a dia. Muita sala de aula, muito extra trabalho. Não existe uma formação para administração, porque o professor não só leciona, ele precisa administrar a sala de aula dele. A gestão da sala de aula, a gestão do tempo dele, se atualizar, aparece muita coisa para pouco salário e muita responsabilidade. O que a gente já fez para mexer ali com quem está na ponta e com quem muitas vezes está tão cansado, né? Porque ele lida com um grupo grande aí de crianças. Não, perfeito, exatamente. Olha, não existe educação de qualidade sem professores bem formados, motivados, com boa carreira, bem remunerados. Então, não tem mágica, né? E não tem bala de prata na educação, mas o fator que mais explica a melhoria de aprendizado é meio óbvio, né? É a qualidade do professor. Tá? Então, está certíssima em pontuar isso. Só que é difícil alguém estar escutando esse programa que não lembrar pelo professor que foi apaixonado. Todo mundo tem aquele professor que um dia falou uma coisa e aquilo mudou sua vida. Então, a gente desenvolve um carinho. O professor, ele é capaz de transformar um aluno em algo muito bom em algo muito ruim. E isso depende muito de como ele está. Por isso, tanta responsabilidade. Sim. Eu tive um professor que ele viu coisas em mim que eu nunca imaginaria. Ele via uma pessoa e eu achava que eu era outra. Mas ele acreditava muito em quem ele estava vendo. Então, esse incentivo, o professor falava, vai, você consegue, você pode. Poxa, sem receber, sem formação, burnout está aí para todo mundo, né? Ainda a educação à distância, como é que a gente cuida dele? A violência dentro da escola, né? O que eu tenho conversado, assim, com as pessoas. Na minha família tem muita gente no ensino público. E todas as feridas da sociedade são sentidas ali pelo professor. Então, se a gente tem os jovens muito mais sozinhos, as famílias muito menores, os jovens mais isolados, tudo que a gente está vendo, o empobrecimento das famílias, tudo bate na escola antes, né? Isso mesmo. E aí o professor fica sozinho lá, tendo que dar vazão a tudo, né? Então, doenças mentais nas crianças, nos professores, violência que tá fora da escola, tá muito dentro da escola. E assim, ele tá sozinho para resolver tudo. Não, vocês têm toda a razão. Eu queria só falar um pouco qual que é a situação, né, das políticas voltadas a professor no Brasil. Primeiro, tem uma que eu acho que é uma das que mais me revolta, assim mesmo, assim, acho que a palavra é revolta, porque eu não entendo como que a gente tolera que isso aconteça, que é lá na formação dos professores. Não sei se vocês sabem, mas o curso que mais cresceu EAD, com educação à distância, no ensino superior, é pedagogia. Vocês conseguem imaginar um professor com todas essas tarefas que vocês acabaram de descrever? Gestão de sala de aula, garantir que todos aprendam, crianças e jovens absolutamente heterogêneos, diferentes, com desejos, vocações, aprendizagens também muito diferentes, em níveis, né, diferentes. Saber lidar com a família, com as famílias todas, com as questões que essa juventude agora traz, que são questões novas. Saber lidar com tudo isso, ser essa profissão que é a mais importante do país, sem dúvida nenhuma.
A mais complexa, que acho que aí também tem uma questão, as pessoas acham que qualquer um pode ser professor, basta gostar de criança e de jovem, ou basta ser bom em matemática que vai ser um bom professor de matemática. Não é. A gente precisa de uma ótima, excelente formação. Só que, especialmente, ainda mais com esse governo, houve um crescimento vertiginoso. Hoje, 74% dos futuros professores estão sendo formados exclusivamente à distância, por universidades privadas, que cobram R$ 99,90, R$ 129,90 por mês e prometem um diploma, mas sem nenhum tipo de aprendizado. Esse professor, esse pedagogo, ele vai fazer concurso e ele vai entrar na sala de aula. E não é culpa dele. Ele teve a formação que ele conseguiu ter. Ele vai entrar numa sala de aula e é impossível qualquer pessoa entrar numa sala de aula tendo tido uma formação 100% à distância, saber o que fazer. Se mesmo tendo uma boa formação, que a gente tem alguns centros de formação de excelência no Brasil, mesmo aqueles que se graduam nesses centros, depois têm dificuldade, gente. É muito difícil dar aula, não é simples. As pessoas têm essa ideia de que qualquer um pode dar aula. Não é assim. Imagina o que é você passar por todo o curso de graduação 100% à distância. Você nunca... Tem uma coisa que é homologia de processo, que é o seguinte: você faz aquilo, você repete aquilo que você foi exposto a fazer. Então, se o professor só foi exposto, né, ou o futuro professor foi exposto a aulas à distância, o que é uma aula à distância? É uma pessoa falando, interações pequenas em grupos, assim... Isso quando é uma educação à distância razoável. Ele não vai conseguir fazer, por exemplo, aplicar em sala de aula metodologias mais ativas, porque ele próprio não viveu aquilo. Como que ele vai poder cuidar de uma criança se ele próprio não foi cuidado? Como que ele vai conseguir engajar, motivar os alunos ali no presencial se ele não viveu isso? Então, a gente, óbvio, né? Vou falar uma obviedade aqui. A gente faz o que consegue fazer e sabe fazer. Nenhum professor entra na sala de aula dizendo o seguinte, ou pensando, hoje eu vou dar uma aula péssima. Nenhum, zero. Eu asseguro para vocês, ninguém entra numa sala de aula falando, olha, eu não vou dar aqui o meu melhor, eu não vou me esforçar. Os professores fazem o que eles sabem fazer. Ou a gente investe na formação dos professores e depois, né? E aí a gente tem alguns casos de sucesso no Brasil de carreira que consegue ter uma carreira em que a progressão, tanto, né, de níveis quanto a progressão salarial, vai acontecendo junto com o desenvolvimento profissional docente. Então, o investimento no desenvolvimento profissional do docente acontece a todo momento. E é isso que faz com que esse professor tenha salários cada vez maiores e de forma mais rápida, inclusive, né? A gente quer que os bons professores cheguem no topo da carreira o mais rápido possível para poder segurar esse bom professor, né? Estimular aquele jovem professor que tem um super potencial. Então, essas carreiras que atrelam salário, progressão, condições de trabalho, formação, são as boas carreiras. A gente tem uma experiência ainda limitada no Brasil, mas é um dos campos que o Todos pela Educação vem investigando e trabalhando muito fortemente para poder, a exemplo de outras políticas que são mais bem consolidadas, como expansão do tempo integral, gestão escolar, alfabetização na idade certa, modelo Ceará, são políticas que já estão mais consolidadas. A gente também precisa consolidar essa que atrela e que fortalece a formação dos professores, enxergando que ele é um profissional em constante formação. Sensacional. Queria te agradecer muito por trazer essa luz para a gente, por trazer tanta perspectiva, por nos fazer sonhar, nos fazer acreditar que é possível, que a gente já está caminhando, né? Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, Cris, Ju, foi um prazer conversar com vocês, sou super fã do Mamilos, agora ainda mais, que agora conheço vocês pessoalmente, acho que nem todo mundo que nos ouve conhece, as duas pessoalmente, uma delícia essa conversa. E vamos juntas, né? Assim, não dá pra gente simplesmente achar que, olha, putz, a educação vai demorar muito, é impossível, a gente nunca vai conseguir, o Brasil não dá conta. Dá sim. Eu acho que eu queria deixar como última mensagem que eu acho que se tem uma área que pode unificar, pacificar o país, né, nessa situação de tanta
confusão, ódio, disputa, inimigo. Olha, se tem uma área, uma causa que pode unir todo mundo, é a educação pública, né? Então, que a gente consiga se unir por isso e que a gente consiga deixar para as próximas gerações esse legado. Eu nem vejo muito como um compromisso, uma obrigação, uma responsabilidade. Gente, é uma chance que a gente tem. Imagina, você não aproveitar uma chance, vamos aproveitar essa chance. A gente tem a chance de mudar o jogo do Brasil pela educação. Então, quero muito, muito, muito agradecer a todas vocês. E eu quero deixar aqui o chamado para todo mundo ficar de olho nas propostas dos candidatos para os quais está pensando em votar, sobre o que ele fala a respeito da educação. Eu acho que um candidato hoje que não passa por esse tema, ele não está pensando num país sustentável. Então fica aí a dica. Beijo, gente! Agendas que a gente vai precisar realizar no Brasil, mas para tudo isso precisa ter compromisso político, porque enquanto a gente votar mal, dificilmente vai Eu avançar. acho importante a gente reforçar isso, porque tudo que a gente ouviu aqui de exemplo é resultado de política pública feita por política partidária, eleição, né, eleição direta. Quando um prefeito fala acabou a indicação de diretor para a escola, e isso aconteceu com o resultado, o próximo acaba mantendo, porque o impacto foi muito grande, né? E eu queria entender se você conhece alguma política nesse sentido específica para professor. Porque professor preocupa a gente. Claro. Esse país não é um país que valoriza professor. A gente vê, inclusive, um esvaziamento dos cursos de licenciatura, porque se um jovem hoje vai pensar na carreira, dificilmente ele vai pensar em ser professor, embora ainda tenham muitos apaixonados por essa área, a gente vê ela diminuindo. E a gente ouve o massacre desse professor no dia a dia. Muitas salas de aula, muito extra trabalho. Não existe uma formação para administração, porque o professor não só leciona, ele precisa administrar a sala de aula dele. A gestão da sala de aula, a gestão do tempo dele, se atualizar, aparece muita coisa para pouco salário e muita responsabilidade. O que a gente já fez para mexer ali com quem está na ponta e com quem muitas vezes está tão cansado, né? Porque ele lida com um grupo grande aí de crianças. Não, perfeito, exatamente. Olha, não existe educação de qualidade sem professores bem formados, motivados, com boa carreira, bem remunerados. Então, não tem mágica, né? E não tem bala de prata na educação, mas o fator que mais explica a melhoria de aprendizado é meio óbvio, né? É a qualidade do professor. Tá? Então, está certíssima em pontuar isso. Só que é difícil alguém estar escutando esse programa que não lembrar pelo professor que foi apaixonado. Todo mundo tem aquele professor que um dia falou uma coisa e aquilo mudou sua vida. Então, a gente desenvolve um carinho. O professor, ele é capaz de transformar um aluno em algo muito bom em algo muito ruim. E isso depende muito de como ele está. Por isso, tanta responsabilidade. Sim. Eu tive um professor que ele viu coisas em mim que eu nunca imaginaria. Ele via uma pessoa e eu achava que eu era outra. Mas ele acreditava muito em quem ele estava vendo. Então, esse incentivo, o professor falava, vai, você consegue, você pode. Poxa, sem receber, sem formação, burnout está aí para todo mundo, né? Ainda a educação à distância, como é que a gente cuida dele? A violência dentro da escola, né? O que eu tenho conversado, assim, com as pessoas. Na minha família tem muita gente no ensino público. E todas as feridas da sociedade são sentidas ali pelo professor. Então, se a gente tem os jovens muito mais sozinhos, as famílias muito menores, os jovens mais isolados, tudo que a gente está vendo, o empobrecimento das famílias, tudo bate na escola antes, né? Isso mesmo. E aí o professor fica sozinho lá, tendo que dar vazão a tudo, né? Então, doenças mentais nas crianças, nos professores, violência que tá fora da escola, tá muito dentro da escola. E assim, ele tá sozinho para resolver tudo. Não, vocês têm toda a razão. Eu queria só falar um pouco qual que é a situação, né, das políticas voltadas a professor no Brasil. Primeiro, tem uma que eu acho que é uma das que mais me revolta, assim mesmo, assim, acho que a palavra é revolta, porque eu não entendo como que a gente tolera que isso aconteça,
que é lá na formação dos professores. Não sei se vocês sabem, mas o curso que mais cresceu EAD, com educação à distância no ensino superior, é pedagogia. Vocês conseguem imaginar um professor com todas essas tarefas que vocês acabaram de descrever? Gestão de sala de aula, garantir que todos aprendam, crianças e jovens absolutamente heterogêneos, diferentes, com desejos, vocações, aprendizagens também muito diferentes, em níveis, né, diferentes. Saber lidar com a família, com as famílias todas, com as questões que essa juventude agora traz, que são questões novas. Saber lidar com tudo isso, ser essa profissão que é a mais importante do país, sem dúvida nenhuma, a mais complexa, que acho que aí também tem uma questão, as pessoas acham que qualquer um pode ser professor, basta gostar de criança e de jovem, ou basta ser bom em matemática que vai ser um bom professor de matemática. Não é. A gente precisa de uma ótima, excelente formação. Só que, especialmente, ainda mais com esse governo, houve um crescimento vertiginoso. Hoje, 74% dos futuros professores estão sendo formados exclusivamente à distância. Por universidades privadas, que cobram R$ 99,90, R$ 129,90 por mês e prometem um diploma, mas sem nenhum tipo de aprendizado. Esse professor, esse pedagogo, ele vai fazer concurso e ele vai entrar na sala de aula. E não é culpa dele. Ele teve a formação que ele conseguiu ter. Ele vai entrar numa sala de aula e é impossível qualquer pessoa entrar numa sala de aula tendo tido uma formação 100% à distância, saber o que fazer. Se mesmo tendo uma boa formação, que a gente tem alguns centros de formação de excelência no Brasil, mesmo aqueles que se graduam nesses centros, depois têm dificuldade, gente. É muito difícil dar aula, não é simples. As pessoas têm essa ideia de que qualquer um pode dar aula. Não é assim. Imagina o que é você passar por todo o curso de graduação 100% à distância. Você nunca... Tem uma coisa que é homologia de processo, que é o seguinte: você faz aquilo, você repete aquilo que você foi exposto a fazer. Então, se o professor só foi exposto, né, ou o futuro professor foi exposto a aulas à distância, o que é uma aula à distância? É uma pessoa falando, interações pequenas em grupos, assim... Isso quando é uma educação à distância razoável. Ele não vai conseguir fazer, por exemplo, aplicar em sala de aula metodologias mais ativas, porque ele próprio não viveu aquilo. Como que ele vai poder cuidar de uma criança se ele próprio não foi cuidado? Como que ele vai conseguir engajar, motivar os alunos ali no presencial se ele não viveu isso? Então, a gente, óbvio, né? Vou falar uma obviedade aqui. A gente faz o que consegue fazer e sabe fazer. Nenhum professor entra na sala de aula dizendo o seguinte, ou pensando, hoje eu vou dar uma aula péssima. Nenhum, zero. Eu asseguro para vocês, ninguém entra numa sala de aula falando, olha, eu não vou dar aqui o meu melhor, eu não vou me esforçar. Os professores fazem o que eles sabem fazer. Ou a gente investe na formação dos professores e depois, né? E aí a gente tem alguns casos de sucesso no Brasil de carreira que consegue ter uma carreira em que a progressão, tanto, né, de níveis quanto a progressão salarial, vai acontecendo junto com o desenvolvimento profissional docente. Então, o investimento no desenvolvimento profissional do docente acontece a todo momento. E é isso que faz com que esse professor tenha salários cada vez maiores e de forma mais rápida, inclusive, né? A gente quer que os bons professores cheguem no topo da carreira o mais rápido possível para poder segurar esse bom professor, né? Estimular aquele jovem professor que tem um super potencial. Então, essas carreiras que atrelam salário, progressão, condições de trabalho, formação, são as boas carreiras. A gente tem uma experiência ainda limitada no Brasil, mas é um dos campos que o Todos pela Educação vem investigando e trabalhando muito fortemente para poder, a exemplo de outras políticas que são mais bem consolidadas, como expansão do tempo integral, gestão escolar, alfabetização na idade certa, modelo Ceará, são políticas que já estão mais consolidadas. A gente também precisa consolidar essa que atrela e que fortalece a formação dos professores, enxergando que ele é um profissional em constante formação.
Sensacional. Queria te agradecer muito por trazer essa luz pra gente, por trazer tanta perspectiva, por nos fazer sonhar, nos fazer acreditar que é possível, que a gente já está caminhando, né? Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, Cris, Ju, foi um prazer conversar com vocês, sou super fã do Mamilos, agora ainda mais, que agora conheço vocês pessoalmente, acho que nem todo mundo que nos ouve conhece, as duas pessoalmente, uma delícia essa conversa, e vamos juntas, né, assim, não dá pra gente simplesmente achar que, olha, putz, a educação vai demorar muito, é impossível, a gente nunca vai conseguir, o Brasil não dá conta, dá sim, eu acho que, eu queria deixar como última mensagem, que eu acho que se tem uma área que pode unificar, pacificar o país, né, nessa situação de tanta confusão, ódio, disputa, inimigo. Olha, se tem uma área, uma causa que pode unir todo mundo, é a educação pública, né? Então, que a gente consiga se unir por isso e que a gente consiga deixar para as próximas gerações esse legado. Eu nem vejo muito como um compromisso, uma obrigação, uma responsabilidade. Gente, é uma chance que a gente tem. Imagina, você não aproveitar uma chance, vamos aproveitar essa chance. A gente tem a chance de mudar o jogo do Brasil pela educação. Então, quero muito, muito, muito agradecer a todas vocês. E eu quero deixar aqui o chamado para todo mundo ficar de olho nas propostas dos candidatos para os quais está pensando em votar, sobre o que ele fala a respeito da educação. Eu acho que um candidato hoje que não passa por esse tema, ele não está pensando num país sustentável. Então fica aí a dica. Beijo, gente! Que se tem uma área que pode unificar, pacificar o país, né, nessa situação de tanta confusão, ódio, disputa, inimigo. Olha, se tem uma área, uma causa que pode unir todo mundo, é a educação pública, né? Então, que a gente consiga se unir por isso e que a gente consiga deixar para as próximas gerações esse legado. Eu nem vejo muito como um compromisso, uma obrigação, uma responsabilidade. Gente, é uma chance que a gente tem. Imagina, você não aproveitar uma chance, vamos aproveitar essa chance. A gente tem a chance de mudar o jogo do Brasil pela educação. Então, quero muito, muito, muito agradecer a todas vocês. E eu quero deixar aqui o chamado para todo mundo ficar de olho nas propostas dos candidatos para os quais está pensando em votar, sobre o que ele fala a respeito da educação. Eu acho que um candidato hoje que não passa por esse tema, ele não está pensando num país sustentável. Então fica aí a dica. Beijo, gente!